Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Vértice Nacional. Eu sou Ricardo Torido e aqui comigo está Eduardo Vidal. Hoje vamos falar como a China vem perdendo espaço na exportação global com as mudanças nas cadeias. A participação da China nas exportações mundiais foi prejudicada por sua disputa comercial com os Estados Unidos. Junto com a pandemia, com as demandas de governança corporativa e com a ascensão da inteligência artificial, a disputa está levando multinacionais do mundo inteiro a reduzirem sua dependência da potência asiática. No ano passado, as exportações chinesas de 1.200 produtos responderam por 22% das exportações mundiais. Apesar de ser um valor ainda muito alto, ficou 3 pontos percentuais abaixo do ano anterior, 2018. Em relação aos bens de consumo, a participação do país no mercado mundial caiu 4 pontos, alcançando 42%. Isso ocorre no momento em que Washington visa a China como novas medidas abrangentes destinadas a livrar os Estados Unidos da dependência das cadeias de fornecimentos baseadas na China. Bom dia, Ricardo. De fato, está havendo um movimento global para as cadeias de suprimento não ficarem tão dependentes da China. E podemos atribuir isso a dois fatores principais. O primeiro deles, a pandemia. E o segundo, como você bem colocou, a guerra comercial com os Estados Unidos. Em relação à pandemia, a lógica é simples. A demanda global por produtos médicos hospitalares, principalmente, aumentou muito e a China é líder no fornecimento desses insumos. E aí, quando a demanda aumentou também na própria China, o país escolheu abastecer primeiramente o mercado interno para depois voltar a fornecer para o resto do mundo. E essa prática é compreensível, porque vários países restringiram também exportações de produtos para o combate do coronavírus. Foi o caso do Brasil. E isso não poderia ser diferente na própria China. Só que isso criou um alerta nos demais países de que a dependência da China para a cadeia de suprimentos havia alcançado um estágio muito avançado. E isso era algo que já acontecia, mas ficou mais escancarado esse ano. E aí alguns governos começaram a criar programas, incentivos para trazer algumas empresas de volta para casa. O Japão foi pioneiro nesse processo. E em relação à guerra comercial Estados Unidos e China, o governo de Donald Trump vem há algum tempo fazendo já uma propaganda anti-China e uma tentativa clara de descredibilizar o comércio do país. São acusações de espionagem, roubo de propriedade intelectual, autointerferência governamental, subsídios ilegais, inaplicabilidade das regras da OMC e por aí vai. E nós sabemos que os Estados Unidos possuem certa força para isso. Inclusive, em decorrência da guerra comercial, os Estados Unidos ampliaram as restrições ao fornecimento de semicondutores para o Huawei. A estratégia é cortar praticamente toda a remessa de chips do grupo chinês. Mas em relação à cadeia de suprimentos da China, algumas empresas de hardware, que é um dos setores em que a produção é mais concentrada na China, já transferiram a fabricação de alguns produtos para outros países nos últimos 3 anos. Isso aconteceu à medida que os clientes norte-americanos dessas empresas começaram a levantar temores sobre a segurança, e também pelo fato de alguns componentes passarem a ser alvo de tarifa nos Estados Unidos. A Quanta Computer, por exemplo, maior fabricante mundial de notebooks e grande fornecedora de hardwares de computação na nuvem para empresas como Google, Amazon, Facebook, transferiu a produção de servidores da China para Taiwan e para os Estados Unidos. Eduardo, você citou o Japão como pioneiro. De fato, o Japão foi pioneiro e tem sido o país que mais tem incentivado isso. No princípio, o país ofereceu subsídios para empresas saírem da China e voltarem para o Japão. Mas, recentemente, o Japão incluiu a Índia e Bangladesh na lista de opções para empresas japonesas. Então, uma empresa japonesa que quiser sair da China não precisará necessariamente ir para o Japão. Ela pode ir para outros países. E o governo vai pagar quase todos os custos dessa transição física. Exatamente. Como reflexo disso, a gente levantou alguns dados reunidos pela Silk Road, que mostram que no ano passado a participação da China nas exportações mundiais de computadores e tablets caiu 4 pontos percentuais, para 45%. E no setor de celulares, onde a China é ainda mais dominante, a participação caiu 3 pontos, para 54%.
Então, a China continua dominante nesse mercado, mas é uma queda muito grande, sobretudo para produto de alto valor agregado. O presidente da Foxconn, que é a maior fornecedora da Apple e maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo, diz que acredita que a cadeia de fornecimento global de tecnologia vai se dividir em duas. Uma para a China e os seus associados e outra para os Estados Unidos e seus amigos. A Foxconn, inclusive, já reforçou sua capacidade de produção no Vietnã e na Índia, mas ela tem mais ou menos 1 milhão de funcionários na China. Então, a mudança na cadeia de suprimentos chinesa, sem dúvida, atrapalha a engrenagem e gera problemas internos também. O fato é que algumas mudanças já vinham ocorrendo entre 2017 e início de 2020, na gestão de Trump, mas a pandemia e os transtornos que ela causou nas cadeias de fornecimento, que estão centradas na China, né, sem dúvida devem acelerar essas mudanças. A China construiu o território ideal para ser o ponto principal da cadeia de suprimentos global. Isso começou lá com o plano de abertura de Deng Xiaoping, no final da década de 1970, e se acelerou muito nesses últimos 20 anos, principalmente quando a China entrou na OMC em 2001, que inclusive foi apoiada pelos Estados Unidos. Agora, de alguma forma, em algum nível, ainda desconhecidos, essa cadeia será refeita, mas isso ainda vai demorar um tempo. O que estamos vendo aí é apenas o início do processo. Exatamente, Eduardo. O que estamos vendo é só o inicinho, a ponta desse iceberg que está por vir, né? Vamos guardar as cenas do próximo capítulo e vamos estar sempre informando vocês como que anda essa questão. Toda terça e quinta vamos estar postando vídeos aqui, falando um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no mundo. Por favor, siga a gente. Caso esteja alguma dúvida, mande para a gente também. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. E curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e muito obrigado por terem assistido até agora. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.